Bem, pessoal, vou tentar aqui, correr aqui agora, vou pular alguns slides, dar conta de pensar o papel das avaliações. Como o Wesley me pediu, um pedaço grande aqui apresentando um programa específico que a gente fez, né, pelo Instituto Unibanco, a gente implementa e avalia, tá? Mas antes eu vou dar algum contexto aqui para ele. Espera aí. Então, vou tentar esse tempo aqui, vou correr mais para poder caber, dado o nosso atraso, tá? Mas queria fazer só esse percurso antes de apresentar a avaliação mesmo do Jovem de Futuro. Basicamente, mostrar alguns dados de contexto, explicar um pouco a nossa avaliação e tentar demonstrar para vocês que, se o fundamento do programa, que é gestão orientada para o desenvolvimento pleno dos estudantes, que implica aumento de aprendizagem, redução da desigualdade e melhoria do fluxo, se isso acontecer, a gente podia estar em outras posições no que se refere ao projeto educacional do Brasil como um todo. É meio esse percurso que eu estou querendo fazer. Tá? Dados aqui... Deixa eu marcar meu tempo aqui. Dados só que eu queria colocar em contexto, tá? Dados de avanços, tá? Só porque na conjuntura atual parece que tudo que aconteceu na história desse país está ruim em termos educacionais. A gente tem avanços pós-período constituinte, todos que estão colocados aí, quer dizer, desde o aumento da cobertura de 0 a 3, o ensino infantil, a universalização da escola. Obviamente, o último dado, 15 a 17, estão na escola, mas a gente daqui a pouco vê, né, com a defasagem de seriedade ainda alta, mas a gente tem avanços. Tá? É só isso que eu quero mostrar. Agora, temos vários desafios. Vou ilustrar alguns, vou pular outros aqui por causa do tempo, mas esse gráfico aqui, simplesmente, a gente está... No eixo X aqui são os países, tá? E aqui eu estou tentando ver quais são o percentual dos alunos que estão com nível perdão, abaixo do médio. Tá? E o que a gente está identificando aqui? Duas gerações. Tá? Uma população adulta toda e produtiva, de 25 a 64, que é a linha azul, e uma população jovem, de 25 a 34 anos. Né? Sendo breve, é só a gente ver que o Brasil evolui, né? O ponto verde de 51,1 para a geração mais ampla, né? Pior do que a população de 25 a 34, ou seja, nós temos 25 a 34, 36% da população adulta sem o ensino médio. A hipótese aqui, obviamente, é que o ensino médio seria o mínimo para a entrada razoavelmente soberana dentro da sociedade do conhecimento contemporâneo. Agora, o que nos importa é o seguinte, vejam que, quando a gente compara com o Chile, para a gente não ficar com muita comparação aqui, a posição do Chile para a população de 25 a 34 é muito superior da população brasileira, tá? Mas o que mais nos interessa são duas coisas. Evidentemente, o Chile, como o Brasil, melhora para a sua geração mais jovem, pula de 35 para 16,8, mas o que é surpreendente, o que é inquietador, é que, para a nossa população mais jovem, de 25 a 34, o nível que nós temos de exclusão é igual, até um pouquinho pior, do que para a geração completa de 25 a 64 anos no Chile. Então, o tamanho nosso do desafio é gigantesco. Os nossos mais jovens adultos estão numa posição equivalente a todos os adultos do Chile. Né? E a gente tem essa distância enorme, poderia estar se padrão do Chile, metade disso. Estou há muito tempo aqui, vou só seguir. Esse é o último dado de comparação do Chile, que é muito importante. Vocês conseguem ver meu mouse? Só desculpa. Sim? Alguém pode falar? Sim. Sim, tá. Obrigado. Então, aqui é importante o seguinte, defasagem de... Perdão, máximo um ano de atraso... Ricardo, conseguimos. Legal. Então, pensando a defasagem em seriedade, que é a chave, pensando um ponto ótimo, que é no máximo um ano de atraso, vejam que ao final da quinta série, como é esperado, em qualquer país razoável deveria ser assim, com tão poucos anos de escolaridade, seria virtualmente
não só indesejado, mas quase impossível ter uma defasagem muito alta aqui, porque a gente só percorreu 5 anos, tem que ter pelo menos um ano de defasagem, e só começa a contar no terceiro. Mas veja que o Brasil já faz abre essa boca do jacaré nessa intensidade. Enquanto 98% dos estudantes chilenos chegam ao 5º ano sem nenhuma defasagem, como defasagem relevante, no Brasil já tem 16% que estão com mais do que um ano de defasagem ao final do 5º ano. Tá? E aí esse gráfico é autoexplicativo. Vejam duas coisas. O Chile, ao final dos 12 anos de escolaridade obrigatória, tem uma performance equivalente, na prática, melhor do que o Brasil no 5º ano. Tá? E o que é desastroso é que a gente é capaz de dizer que acorda um arranjo social na educação em que 46% dos estudantes chegam ao final do ensino médio, estaria a terceira série, está errado ali, acabei de ver, a primeira, segunda e terceira série, com uma defasagem alta. Tá? O que é, novamente, para o desafio contemporâneo, é muito grave. Tá? Mais do que isso, aí, sem pensar defasagem em seriedade, a cada 100, 69 concluem, ou seja, 54 no tempo desejado, 69 concluem, o que, obviamente, é um arranjo também muito perverso. Né? 31 em cada 100 sequer concluem o ensino médio, volta a imagem, não dá nem para participar do jogo contemporâneo sem o ensino médio. Agora, isso ainda é mais desastroso quando a gente faz recortes, simples como gênero e raça, e aí a gente vê aqui à esquerda, de cada 100 mulheres brancas que entram, 80 terminam, devia ser 98, 99, 100, tá? Mas quando a gente olha o recorte de raça e gênero, os homens negros, pretos ou pardos, aqui está errado, né? Os homens negros, de cada 100, 53 concluem. Ou seja, nos damos à perversão de dizer que 47 em cada 100 jovens negros não concluem o ensino médio. Eu vou pular aqui, vai ficar muito tempo, tá? Desculpa aí, Wesley. Depois eu deixo com vocês, se vocês quiserem, mas eu só estou tentando fazer só uma figura de dimensões relevantes para a gente poder dar destaque na nossa agenda. Vou pular aqui. Vou pular também. Aqui é só o percentual que concluiu por recorte. Eu estou só mantendo aqui o recorte de gênero e raça, tá certo? Vejam só. Conclui o ensino fundamental, mantém-se a desigualdade, mulher branca aqui, homem negro aqui, mas, obviamente, quando eu vou para o ensino superior, inclusive, só estar no ensino superior, completo ou incompleto, aí as distâncias são dessa magnitude, a gente passa mais do que o dobro, certo? Mesmo com isso, a gente está falando de 17, 18, tá? 18 aqui, o campeonato contínuo, a gente ainda tem essa, mesmo já tendo políticas de cotas, vários acessos, essa distância gigantesca aqui. Tá? Aqui, talvez, muito importante, quando a gente olha pelos dados do INEP, pelo INSEE, pelo nível socioeconômico, essa distância gigantesca em termos de performance, quando a gente olha para os 6 recortes dos grupos do INSEE. Né? O extrato superior, com 63% dos estudantes tendo aprendizagem adequada. Lembrem lá, adequada, aquele escalar, aqui eu acho que está com 4, não com 3 faixas, né? Abaixo do básico, básico, adequada ou muito desejada. Está falando de 50% superiores, tá? Do recorte da classificação do INEP. O INSS, essa correlação aqui é gigantesca entre a gente cai, e aí não cai só no primeiro grupo socioeconômico, já cai a partir do 4º, ou seja, a níveis baixíssimos. O perfil de performance é o mesmo para a língua portuguesa, obviamente a níveis muito mais perturbadores quando a gente olha para a matemática. Síntese dessa história, óbvia, quanto mais fizer recortes, né, a especialização de vocês todos aí trabalhando, quanto mais eu conseguir dar zoom e estratificar por renda, raça e gênero, mais densidade eu tenho, capacidade de entender os desafios que a gente tem que enfrentar. Vou pular, tá? Desculpem aqui, estou só falando de indicadores, por isso que eu estou pulando. Mas eu vou
fazer uma passagem aqui para uma dimensão, vou também fazer um curto aqui, que dialoga com o programa Jovens de Futuro, que é um programa, né, como eu disse, do Instituto Unibanco, que o Wesley pediu para apresentar, que é um programa de gestão, né? Obviamente, a palavra gestão tem muitos sentidos, a gente tem uma estratégia, daqui a pouco mais detalhe, que está pensando gestão, uma gestão no sentido amplo, não estritamente administrativo-financeira. É também administrativo-financeira, mas é gestão de pessoas, é gestão relacional, é gestão estratégica e, sobretudo, gestão pedagógica. Tá? E é disso que a gente está chamando de gestão, e como é que esta engrenagem de uma policy organizada com uma estratégia de gestão tem incidência sobre desempenho, performances e desigualdades no campo educacional. Tá? Então, aqui, a única provocação que ele está colocando aqui, o circuito de gestão de jovens de futuro é uma derivação com adequação fina para os desafios da educação de um PDCA, né? Plan, Do, Check and Act, tá? Que é uma literatura que vem dos anos 50, tá? Mas o que nos interessa é o seguinte, a gente tem cultura de planejamento como país, é simplesmente isso que eu estou tentando colocar aqui, né? Vários de vocês estão envolvidos em várias instâncias que viveram planejamento público, que eu estou falando aqui, né? Aqui é só uma ilustração, que desde o manifesto há enunciados explícitos de planejamento, tá? E isso vai seguindo aí o tempo todo. Tá? E a gente tem, né, uma quantidade enorme de programas que estão tentando incidir, né, nessa agenda. Então, não nos falta intencionalidade, não nos falta agenda programática. A nossa policy prolífica, ela tem de tudo, tá? Tem muitas coisas. Obviamente, a gente está aqui na discussão sobre... E a mesma coisa aqui que a gente está vendo, a gente tem uma... Não, apesar da conjuntura de massacre a qual o INEP está sendo submetido nesse período recente, é evidente que é uma instituição de altíssima qualidade, e a gente tem cultura aqui de avaliação aí como está descrito, não só a nacional pelo INEP, mas pelos estados, né? Todos vocês conhecem em detalhe. Agora, a questão-chave é o seguinte, talvez a gente, em termos de gestão pública, acho que isso extrapola para o Brasil em várias dimensões, mas nos interessa aqui só a educação, a gente usa muito pouco monitoramento, tema, né? Isso aqui é tudo para adequar ao seminário, Éder. O tema-chave, a gente usa pouco monitoramento, menos ainda avaliação. Eu vou fazer uma ilustração de uma avaliação experimental, canônica, mas não estou falando só dela. O nosso repertório de avaliações é pouco usado, o que não quer dizer que ele seja pouco aplicado. Ele é bastante aplicado, é bastante disseminado em vários recortes. No entanto, se a gente conseguisse construir um conceito de efetividade do uso do sistema de monitoramento e avaliação, ele é razoavelmente, eu diria, para ser educado, frequentemente de baixíssimo uso, porque tem quase, de forma muito recorrente, tem pouca implicação sobre o uso efetivo daquilo que se aprende com a avaliação, que tem a ver com a capacidade de eu recalibrar, de eu corrigir rotas, de eu mudar minhas estratégias, adaptá-las às estratégias em função das aprendizagens que são geradas efetivamente na avaliação. Então, o que eu estou tentando provocar para vocês, né, é que temos uma cultura de planejamento, temos alguma cultura de monitoramento, alguma cultura de avaliação, razoável, inclusive, tá? Mas seus usos objetivos são muito aquém do seu potencial. Né? E aí, o que a gente tem disso? Isso talvez explique parte, não da nossa politics, mas da nossa policy, ser, mesmo quando tem instrumental, e aí a rede é fundamental para isso, produzir pouca consequência do instrumental que é gerado, tá? Que é utilizado. Tá? Eu acho que era esse tipo de provocação que vocês estavam querendo, né? Só para eu saber, certo? Então, tá. Exatamente, Ricardo, isso aí. Tá bom. Então, 12 minutos aqui, vamos lá. Vai dar. Eu queria ouvir vocês. Então, a avaliação de impacto, tá, do programa, eu vou pular aqui, a ideia de... todo mundo aí conhece, fronteira de eficiência, mas só para a gente... trabalhando com isso. Aí aqui eu vou voltar isso alguma hora, mas lembra, fronteira de eficiência. Essa é, de alguma forma, o IDEB que a gente tem, né, com gasto por aluno, está plotado aí, perdão,
as redes municipais, e a gente, né, é evidente que a gente está distante da fronteira, com um grau de dispersão não desejado. Mas, bem, não vou entrar com isso com o tempo aqui. É a mesma coisa, aqui é só uma ilustração, a gente está dentro de um município, está vendo como é que essa coisa é radicalmente dispersa e é correlacionada com... Aqui está só com o nível socioeconômico, tal, mas, perdão, vou pular. E a gente tem um montão de programas de gestão, né? Vários, espalhados pelo Brasil como um todo. Tá? Bem, o que interessa aqui, jovens de futuro. Tá? Eu estou correndo só por causa do tempo, tá, gente? Desculpem. Estou tentando corrigir um pouco o meu atraso e não comprometer o seminário, evidente. Tá? Então, a questão é o seguinte: os Jovens Futuros já têm longa duração. Tá? Tem uma perspectiva de ser uma estratégia de gestão que incida sobre o desenvolvimento integral e pleno dos estudantes, o que implica aquilo que eu falei antes, aumentar a aprendizagem. A gente só consegue fazer métricas razoáveis para gerar comparabilidade em língua portuguesa e matemática, mas melhorar o fluxo, reduzir a evasão e reduzir abandono, e reduzir desigualdades, e desigualdades a gente tenta captar, vou mostrar aqui para vocês, tanto intra como entre escolas. Tá? E tem essa perspectiva que está colocado aqui, que é um processo de gestão para avanço contínuo, ou seja, é uma abordagem metodológica. A gente está hoje em 5 estados, já passamos por vários, mas, evidentemente, esta estratégia, quando aterriza no território, porque ela solicita um processo de cocriação, por um lado, um processo de adaptação às condições objetivas de implementação, seriam, se vocês quiserem, 5 programas. Tá? O seu aterrizar objetivo não é uma camisa de força monolítica que não se adequa aos desafios do território. Tá? Parte da eficiência, me parece, do projeto é ter essa potência de adaptação. E aí, vocês vão ver nos resultados, o que a gente tem de aferição razoável sobre isso é que ele funciona, digamos assim, em larga escala, não é só no experimento do pilotos, a gente tem experimento que a gente já faz 70% da rede, 60% da rede, tá? E a gente, ao mesmo tempo, tem altíssima heterogeneidade. Só para ficar nos estados que a gente está hoje, a gente está em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Ceará e Piauí, e sobre todos eles, Minas Gerais ainda está em avaliação, perdão, então sobre os outros 4, eu tenho resultados absolutamente consistentes com esse cenário de heterogeneidade. Tá? E aí o que acontece? Elementos importantes, propriedades importantes. Tá? A gente tem uma implantação, progressiva, ou seja, aquilo que eu falei de forma corrida antes, e sigo correndo. A gente está o tempo todo tentando gerar consequências das aprendizagens. Eu não tenho tempo muito para ilustrar, mas chega a ser... alguns dos fundamentos que estavam no piloto foram totalmente desmontados na primeira escalabilidade do programa. Tá? A gente identificou, só para dar uma ilustração, Edgar, que talvez seja produza mais nitidez sobre isso. A gente tinha, quando fez escala, uma parceria com o MEC, com um programa chamado ProMI, que é um programa de ensino médio inovador, que ele associava a transferência de renda, era universal, o ProMI, universal no sentido que era por todos os estados do país, mas para os estados que estavam com Jovens de Futuro, eles tinham um bônus de antecipar algumas fases para ter mais recursos associados à implementação do programa. Tá? O que a gente foi descobrindo durante a avaliação? Uma coisa muito curiosa, que é ter vinculado um recurso ao programa estrito sensu, tirou a potência do programa ser uma estratégia de gestão para a secretaria como um todo. Virou só uma estratégia de gestão para aquele programa. E a gente começou a identificar uma paulada de ineficiências em várias outras dimensões da secretaria, porque não se incorporou a ideia de que será uma estratégia de gestão para a secretaria e para as escolas como um todo. Então, a escola, quem era o responsável pelo programa, continha aquele programa e não extrapolava ele para a escola como um todo. E a mesma coisa na regional, a mesma coisa na escola. Isso é um aprendizado, depois de contar, é óbvio, mas foi fundamental, porque a gente estava errando a estratégia e estava diminuindo o impacto, e a gente percebeu isso ao longo. Tá? Mudamos a adaptação no meio do processo e, obviamente, depois gerou resultado naqueles estados que estava avaliando e gerou depois lá na frente. Então, mas a implantação progressiva é muito importante nessa direção. Tá?
obviamente, e a gente define só para que é importante. O acordo de governança é muito importante para gerar avaliações consistentes, né? A gente sabe disso. E a gente tem uma governança não só com muitos protocolos e muitos procedimentos, se vocês quiserem, isso é um circuito de gestão que roda 3 vezes por ano, tem pelo menos 4 reuniões por ano, em que eu estou presente, o secretário está presente, as equipes do Instituto estão presentes, as equipes da Secretaria estão presentes, só de accountability para cada fase do circuito, tá? Só para dar uma noção, e pelo menos uma vez por ano tem uma reunião com o próprio governador para esse negócio ficar transparente. O que é o arranjo aqui? É que qualquer que seja a cobertura que houve na largada, algumas foram piloto, outros já foram um piloto turbinado, já tinha, como eu falei para vocês, 40%, 50%, 60% da matrícula, logo na largada, a gente faz, efetivamente, a gente aleatoriza isso, porque a gente sorteia, obviamente, clusterizando, criando relações de semelhança, tal. Então, para cada grupo de tratamento e controle, as condições de semelhança são garantidas, tá? Tamanho, perfil, etc. Tem várias coisas que depois a gente pode dizer, e a gente aleatoriza esse processo, e como o ensino médio é de 3 anos, as escolas que ficam no grupo de controle ficam 3 anos sem receber a agenda, tá? Do Jovem de Futuro. Tá? Esses são os grandes números. A gente já passou por 11 anos, 11 estados, perdão. Estamos nesses 5 que eu coloquei para vocês, são esses 4 em verdinho claro e o 5º em verdinho escuro, que é Minas Gerais, que a gente ainda está em avaliação. Hoje, nesses 5 estados, obviamente pelo efeito massa de Minas Gerais, a gente já está trabalhando em 2 milhões, né, 2,1 milhões de estudantes, o que dá mais ou menos 30%, mas a gente já passou por aquela coisa toda, já passou por mais de 4 milhões de estudantes. Tá? Importante aqui, a gente, além de estar no médio, desde do ano passado, a gente também está no Fundo 2 do Estado, tá? Não o Fundo 2, perdão, o Fundo 2 da rede estadual, não todos os fundos 2 de cada estado. Tá? A provisão municipal não está nessa agenda. Aí, impacto aqui, para a gente ver. Bem, impacto, como eu estou falando para vocês, né? Avaliação experimental, canônica, grupo de tratamento, grupo de controle, tudo mais constante, os estados fazendo tudo o que tem que fazer, tá? E a gente fazendo só o Jovem de Futuro dentro do grupo de tratamento. E dá esse impacto dessa magnitude aí, ou seja, em proficiência a gente tem aí 4,4, 4,8 de impacto. Para traduzir isso, para vocês não precisa, mas só para a gente traduzir, dado o histórico de aprendizagem que a gente tem na década, na verdade 15 anos, isso aí equivale a mais ou menos o estudante que passou pelo programa ter cursado o equivalente a mais um ano do que os estudantes que não passaram pelo programa. Então, é como se esse impacto de 4,4, 4,8, é como se os estudantes que estavam no grupo de tratamento tivessem estudado 4 anos, enquanto os estudantes do controle tivessem estudado 3 anos. Portanto, ao final, aprendem dessa magnitude. A gente teve aumento da taxa de aprovação, tá? A gente teve redução do padrão dos alunos que estão muito críticos, tá? E aumento dos que estavam porque essa coisa podia não ser assim, né? No padrão adequado. Tá? A gente teve impacto, portanto, sobre aprendizagem, sobre fluxo e sobre desigualdade em magnitudes que são razoáveis. Aqui você já vai ver, quando a gente está falando de 12% de desvio padrão, é padrão top 5, se vocês quiserem, com certeza top 10, mas acho que é top 5 de programas de gestão do mundo, programas que são os mais bem avaliados, qualquer meta-análise, e mais do que isso, para a gente ser realista aqui, a gente sabe que isso é muito positivo, mas não resolve o problema educacional brasileiro. Tá? Eu preciso de um impacto maior do que esse para resolver o problema educacional que a gente teria. Tá? Aí, é isso isso que eu já mostrei para vocês, tá? Então, a gente está dobrando a velocidade aqui da melhoria média do Brasil, com dados até 19, tá? E aí a evolução da proficiência, que a gente está vendo aí, bem, vou pular aqui. Síntese, eu acho que é um pouco essa. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Passado 3 anos, que horas são? 11h34. Passado 3 anos, eu tenho essa média aí de 4 pontos de escala Saeb, né? Perdão.
uma aprendizagem típica dessa ordem de grandeza, 14 pontos em língua portuguesa e 9 em matemática. Tá? Então, isso quer dizer, obviamente, a nossa eficiência sobre matemática é muito alta, porque o impacto é mais ou menos parecido. Tá? A coisa o segundo ponto aqui está sendo assim, quando a gente pega o índice de rendimento, né, o fluxo, a gente dobra a velocidade brasileira. Tá? E aqui é o percurso desses estados que estão no programa ao longo de muito tempo. Vou aqui seguir para ver se a gente tem pelo menos 15 minutos de conversa aqui. Queria ouvir vocês. Tá? Então, basicamente, aqui, eu vou pular isso rápido, mas essa expressão aqui está errada, isso aqui não é fronteira de eficiências, é proficiência esperada, isso aqui é a distribuição do país no mundo, gasto anual por aluno, a proficiência, tá certo? O que nos interessa aqui, desculpa, aqui o Brasil, o que a gente gasta e o que a gente sabe em matemática pelo PISA, tá? O que, obviamente, deixa eu dar aqui, já vou botar tudo, tá? Não tem nenhum país mais ineficiente que o Brasil, tá? Se isso aqui é a média dessa distribuição, ou seja, isso aqui, de novo, é a proficiência esperada para o gasto de aluno, né? Aqui o pessoal está acima, aqui tá... O que a gente está dizendo é que o Brasil podia estar 32 pontos à frente se estivesse nessa distribuição aqui dessa fronteira aqui, tá? Não precisava estar na fronteira da Suíça, não é isso que a gente está falando, né? A gente não teria como, porque a gente não tem esse gasto. Essa aqui é a nossa eficiência. Se vocês quiserem uma fronteira de eficiência ponderada por gasto, não é isso? Para cada gasto, tá? Isso aqui é a fronteira de eficiência. Tá? Então, a gente não só é o mais ineficiente, como a nossa distância da fronteira de eficiência por gasto, a proficiência esperada nossa, é dessa magnitude. Tá? Ou seja, Colômbia e México, que gastam um pouco menos, estão a uma distância, México bem menor, Turquia, etc. Tá? Bem, essa aqui é a nossa fronteira de eficiência dos municípios aqui, quando a gente está olhando para o fundamental, já mostrei para vocês, mas o ponto todo é o seguinte, a gente faz um montão de coisa bem feita. Tá? A gente tem essa coisa, tem gente premiada, tal, não sei o quê. Então, basicamente, voltar aqui, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, tem escolas, não, tem municípios, tá? Provavelmente, que conseguem ter performances impressionantes. Não precisa ser só quem está aqui, né? Olha só todo mundo aqui. Vejam a distância entre esse aqui e esse aqui. Tá? Qualquer que seja, qualquer ponto que vocês quiserem recortar, a gente tem coisas que funcionam, evidentemente funcionam com boa performance. Tá? Peguem fazer aqui uma faixa hipotética, tá? Esses municípios todos aqui estão conseguindo ter boas performances. Então, a gente faz coisas bem feitas. Tá? Não é que não é um caso de terra arrasada que não consegue fazer nada. Tá? Aí a questão toda é que vou pular aqui, vou botar basicamente o seguinte: se a gente pulasse, vou terminar isso aqui, tá? Se a gente fizesse aquele pulo de 32 pontos, um aluno que tivesse na mediana da distribuição que a gente tem aqui, nos municipais, pularia para 28, para a posição 28, sairia da posição de 50 para a posição 28. Tá? Obviamente, não é trivial um país fazer esse pulo. E aqui, a única coisa que eu estou falando para vocês é o jovem de futuro em linha com meta-análise, porque aqui, obviamente, 2 pontos aqui parece uma distância, mas é só uma ilustração. Né? Eu estou pegando aqui, desculpa, estou pegando uma pessoa, um estudante que está na posição 50, dando o choque de eficiência radical que a gente viu para a fronteira. Ele vinha para cá, para a posição 28, tá? Imediatamente. Tá? Agora, o que o Jovem de Futuro faz? A mesma coisa que está em linha com os estudos do Peter Fryer, do Fryer, que é engraçado, que dá mais ou menos a mesma coisa, ou seja, a gente pularia o equivalente a 5 posições, se a gente quisesse, e aqui a gente tem meta-análise aqui sobre discussão do Charter School, que permitiria estar aqui, e toda a agenda de liderança institucional. Concluo o seguinte: o que a gente está fazendo agora no Jovem de Futuro é
usando a plataforma da estratégia de gestão que a gente tem e aumentando em muito o conteúdo que está em torno da agenda de liderança institucional para acoplar a essa plataforma e avançar a discussão de gestão pedagógica nessa direção, com a expectativa de poder aumentar de forma relevante a magnitude do impacto que a gente já gera. Tá? Então, a gente já gera um bom impacto e resolvemos diversificar a estrutura de produção e desenvolvimento de soluções dentro do eixo de gestão, tá? Não diversificar o tipo não a diversificar a estratégia, mas intra-estratégia, adensar a parte da gestão pedagógica e das outras dimensões, sobretudo, mas o peso muito grande, com a perspectiva de aumentar o sentido não só de management, mas também de leadership em torno dessa agenda e fazer com que o impacto seja mais do que proporcional. Tá? Eu vou pular aqui as conclusões para a gente conversar, senão não vai dar tempo, Wesley. Tá bom? Faça assim? Acho que é melhor, né? Beleza, Ricardo. Ufa. Perdão, normalmente eu falo um pouquinho mais devagar, tá? Sem problemas, sem problemas. Excelente exposição. Acho que você traz para a gente um retrato excelente nesse cenário de desigualdades no contexto educacional, para além de um programa super inovador que tenta olhar para a questão da gestão, para a necessidade de melhorar a performance da gestão, para você corrigir algumas assimetrias no contexto da educação. E olhando para o âmbito estratégico, gerencial e operacional, né? De fato, colando a avaliação dentro do âmbito da gestão. Acho isso muito interessante. Fico muito feliz com você ter aceitado o convite e ter feito essa exposição aqui para a gente. Chegaram algumas questões para a gente aqui iniciar o nosso debate. Então, vou começar pela questão da Márcia Alves, que ela fala aqui: professor Ricardo, bom dia. Na sessão anterior, na verdade, desde ontem, há um questionamento reiterado para experiências decoloniais. Seus dados denunciam e, por isso, seu termo foi super apropriado, perversidade. Pergunto, então, por que, com tamanho acúmulo, a perspectiva racial ela não entra na agenda como marcador de avaliação e gestão? O que está faltando nessa história? E, junto com a pergunta da Márcia, tem da Márcia Alves e a Márcia Joupé, que ela coloca aqui: investir no jovem é importante, porém você mostrou que o processo de desigualdade começa lá atrás, na boca do jacaré. Onde erramos desde a Constituição? Você acha que erramos ao atribuir a responsabilidade pelo ensino fundamental à esfera governamental municipal? Qual seria, então, a revolução necessária para que a boca do jacaré não abrisse tanto já no início? Então a gente começa com essas duas, depois a gente segue aqui no debate. Legal. Muito obrigado às Márcias, né? São duas Márcias. O primeiro ponto é fundamental, Marcelo Alves. A gente tem a gente faz análise, verdade que eu não apresentei ali, na avaliação de impacto sobre o recorte racial, tá? Mas o que mais me importa é menos a inteligência analítica que a gente coloca em marcha, mas volto a falar por que calibrar aquela crítica ao PDCA, que é a questão da correção de rotas. O que a gente tem feito nesse último período, obviamente, a intenção era ter feito 19 para 20, a pandemia deu um choque nessa história, mas a gente está em rota agora, aumentar em muito o cardápio e o repertório da agenda de equidade. Tá? Então, a gente não só está parametrizado nisso, que a gente já estava, mas criando instrumentos nessa direção. Então, só para depois, para ilustrar, se vocês quiserem, a gente implementou no Espírito Santo, e tem uma publicação, se vocês quiserem, sobre isso, um roteiro de implementação da estratégias de educação, perdão, de gestão, ancoradas no recorte étnico-racial. Tá? O que a gente está avançando, como eu estou falando para vocês, enquanto instituição, a gente não parou onde estava, ficou super satisfeito, que bom que a gente gerou resultados positivos. Se não tivesse gerado resultados positivos, teríamos feito outra reavaliação, mas a decisão com o board, depois de ter gerado os impactos que a gente gerou, com a magnitude que eu falei, foi: vamos, em vez de diversificar ações, vamos aprofundar as ações, diversificar a estratégia de gestão. E um pedaço dessa diversificação é estruturar a política em direção à redução das desigualdades, inclusive raciais. A gente está formulando, eu acho que ainda não é suficiente para ter uma estratégia de educação antirracista, não é disso que estou falando, porque a gente não entra em conteúdos objetivos, mas consegue colocar na estratégia de gestão. Lembra, a gente não está desenvolvendo material didático, a gente não está desenvolvendo modos a gente faz com que
as aulas que as pessoas sabem dar sejam melhores dadas. Tá? A gente está indo agora para fazer, não só no feedback sobre as avaliações, mas também na prática de gestão, que, dado a preocupação com a questão racial, se mudem as práticas de ensino a serviço disso. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque vai para a segunda pergunta da Márcia. Acho que não é da segunda Márcia, perdão, da Márcia Gilberto, que eu nem sei quais são as Márcias. Vocês podem só levantar a mão? Quem foi? Eu sou a Joper. Oh, oi, Márcia. Ah, Márcia, eu Eu, conheço. eu, eu sou a Márcia Alves. Ah, prazer, prazer. Obrigado. Melhor, dado essa distância aqui, pelo menos ver o rosto de vocês. Mas, Márcia Joper, que eu já conheço aqui, é o seguinte, acho que a municipalização não é um problema, ao contrário. Tá? Acho que nosso maior problema é não ter resolvido com nitidez, do ponto de vista da regulação do sistema, né? Do nosso regime de colaboração, o Fundo 2. Acho muito estranho esse Fundo 2 continuar compartilhado. Seria melhor o Fundo 2 ser municipal. Da minha leitura só pessoal, pouco importa para vocês, mas só pessoal, eu também nos mesmos 12 anos, eu redistribuiria completamente essa sequência de horas, de anos, eu faria o que a gente chama de ensino médio, ser de 4 anos e não de 3, tá? Mas eu faria um redesenho dessa coisa do fundamental, mas acho que o fundamental devia ser todo municipal, tá? Todo municipal. E aumentar os sistemas, né, as alavancas de regulação e parametrização de controle de qualidade. Mas, dito isso, é o seguinte, acho que o nosso salto, Márcia, é um salto que a gente precisa fazer, vocês podem olhar isso como utopia, mas para mim é no pipeline da policy de evoluir a política pública em educação, a gente precisa se atualizar sobre os modos do ensino contemporâneo. Tá? Então, a gente está muito desatualizado, desde as evidências triviais disso, ou seja, a gente sequer incorporou o digital como uma dimensão de letramento. Tá? O que, os anos passam, né? O Ministério veta a ideia de conectividade, então isso é assustador, mas independente disso, dessa conjuntura, se você for olhar casos exemplares do leste europeu, ou mesmo a coisa Portugal, que fez uma revolução em 20 anos, letramento digital é que nem letramento na língua materna, é que nem letramento né, em raciocínio lógico, em matemática, tal. Você devia estar fazendo isso desde 4 anos de idade. Tá? Então, a gente nem faz isso, tá? O que seria um problema mais de conteúdo, e menos ainda atualiza os modos de ensino. Tanto metodológico, né, que a gente tem várias experiências daquelas exitosas que trabalham, né, com metodologias ativas, com salas reverso, com uma visão de educação híbrida real e não remoto, que você consegue trabalhar quando tem conectividade para que os trabalhos em grupo se deem, que o presencial seja menos expositivo e seja mais reflexivo. Então, você tem várias coisas associadas aos modos de ensinar que a gente, enquanto sociedade de educadores, está pouco atualizado, mesmo tendo experiências muito importantes, que, portanto, não tem que aprender só lá fora, tem muita coisa para a gente aprender aqui dentro, mas não só a gente está com modos de atualizar, de ensinar defasados, como, aí termino, como, juntando as duas perguntas, como o nosso traço estrutural de racismo, que invade, né, nossos padrões de desigualdade, também é desconsiderado na estratégia. O que eu quero dizer isso para vocês? É que os professores e as professoras, as boas professoras, os bons professores, seguem dando as aulas que eles querem dar e que sabem dar, e não trabalhando com os dados para poder estratificar uma turma, saber quais são as condições de vulnerabilidade e dar conta de eu ter ensinos cada vez mais personalizados para fazer essa coisa. Por que eu estou botando a questão do racismo? Porque, obviamente, há uma autocorrelação entre os mais vulneráveis, o seu recorte de renda e o seu recorte étnico-racial. São jovens, as crianças negras pobres que estão totalmente em posição de subalternidade nesse processo, e que, quando eu não uso devolutivas pedagógicas, quando eu não uso instrumentais de análise de dados para poder fazer este entendimento, eu não consigo personalizar o sistema de ensino e fazer o óbvio da história, o óbvio, mas que a gente está longe de fazer, que é tratar desigualmente os desiguais para poder fazer com que a gente faça com que o sistema se mova e as desigualdades reduzam. Esse, me parece, esta combinação, o ensino desatualizado
com a falta de visão de uma estratégia de equidade para organizar as práticas de ensino, as principais razões da gente estar tão fora, vou usar a palavra fronteira num sentido diferente da gente estar, da fronteira do conhecimento. Ou seja, essa combinatória perversa, que obviamente tem alegorias, né? A nossa taxa de reprovação completamente patética, que gera aquela defasagem de sanidade, é uma alegoria disso que eu estou falando para vocês, que a professora dá aula que ela quer dar e não que ela acha que tem que dar, que ela está só na sequência curricular idealizada, sem olhar para a turma dela, né? Obviamente, se ela fizesse isso, a aula que ela estaria dando hoje, há um ano atrás, seria diferente da aula de hoje, porque a turma de um ano atrás é diferente da turma de hoje, portanto, eu tenho que dar uma aula diferente, né? E o mesmo acontecerá no ano seguinte, ou no semestre seguinte. Mas isso, concluo aqui, Wesley, isso é um problema para a educação básica e também para a universidade, né? Todos vocês passaram para a universidade, a quantidade de professores que é capaz de entender o que é uma aula é baixa, né? A gente tem grandes professores que são maravilhosos, mas que são, na verdade, não tão adequados a fazer com que a turma aprenda, né? E sim, simplesmente dar a aula que ele acha melhor, e os melhores alunos assim virão. Esta coisa que pode fazer algum sentido, mas na minha cabeça só faz sentido na pós-graduação, não faz sentido na graduação, tá? É o que é extrapolado para o cotidiano da educação básica. Então, eu dou aula, o bom professor, tá? Não estou falando dos picaretas, eu dou aula que eu sei dar, que eu gosto de dar, e essa aula não personaliza, essa aula pune e ratifica no sistema público de ensino as desigualdades que são, obviamente, herdadas. Mas mais perverso é que, por vezes, em vários sistemas, a educação aumenta a desigualdade que ela recebe, tá? E aí é um absurdo. Excelente, Ricardo. Então, eu respondi e falei umas coisinhas a mais aqui, só para mais, que tem a ver com as perguntas. Excelente. Eu vou colocar mais duas questões, mas tem uma questão minha também que eu não posso sair daqui sem realizá-la, que é um tema que tem me atravessado enquanto gestor público, que é a questão da pobreza menstrual e o impacto disso sobre a evasão escolar. 14 milhões de meninas, mulheres, saem da escola ano em decorrência da pobreza menstrual. Por que a gente demorou tanto a perceber isso? Isso tem a ver com a eficiência de gestão, isso tem a ver com modos de perceber que não existem, isso tem a ver com enquadramentos incapazes, de fato, de perceber assimetrias e injustiças no mundo. Então, essa é a minha questão que eu deixo aqui. Vou ler agora outras duas. Henrique Chaves Faria Carvalho, do Ministério da Economia, ele falou: o Brasil tem um arranjo de avaliação e exames da educação básica bastante robusto e caro, INEP. Quais são as razões por que os dados e informações produzidos não são apropriados e usados rotineiramente para aperfeiçoar a gestão e as políticas públicas educacionais, especialmente em municípios? O que o INEP ou o MEC poderiam fazer a mais? E leio aqui também a questão da Eliane Alves, da UFABC, Universidade Federal da ABC. Ricardo, poderia comentar um pouco mais a questão da ineficiência, que é a questão que está na apresentação, mas você não comentou? Será que não estamos sabendo educar? Então tem um pouco uma discussão de ineficiência. Tá? Pô, ótimos. Para pegar o teu primeiro ponto, Wesley, eu acho que quase em sintonia com quase todos os nossos desafios que estão associados ao nosso padrão estrutural de desigualdade, tá? O racismo incluído, mas não só, é a forma absurda com que a gente naturalizou não só a relação com a desigualdade, como suas eventuais causas. Então, acho que o sistema, inclusive as professoras mulheres, ele fica blind, ele fica indiferente a traços muito importantes da nossa desigualdade, incluindo a pobreza menstrual. É que a pobreza menstrual chama mais atenção porque é tão evidente, né? É uma política de ajuste trivial, né? Que a gente poderia estar resolvendo isso, não precisava nem, né? Mas ele não é visível, e está sendo agora, então, assim, e solicitaria uma coisa razoavelmente simples de coordenação federal, estadual, municipal. Se a gente tiver um SNE, facilita, tá? Mas acho que a origem é, por analogia, tá? Só por analogia, como está gravado aqui, as pessoas depois pegam as frases e mandam. Por analogia, tá certo? É igual à invisibilidade dos negros. Tá certo? Você invisibiliza causas fundamentais, tá certo? Da nossa desestruturação social. Tá?
E esse número que você traz é gigantesco, 14 milhões de meninas, né, jovens que deixam de estar na escola. E esse número é com toda a sua sofisticação, né, porque deixa de ir alguns dias, aí depois vai, mas obviamente vai acabar evadindo mesmo e vai acabar abandonando, né, porque vai aumentando a defasagem, a seriedade e tal, não fica, então esse processo... Mas só para ficar, eu acho que ele tem uma solução de policy muito fácil, se for bem feito. Mas só para a gente não esquecer que é parecido com para pegar a questão de gênero. E a gente não tem um problema de gênero, obviamente, árabe e africano, mas a gente, né, tem outros. Uma questão chave é que uma certa indiferença de várias redes, e aí eu estou falando das escolas nas redes, por exemplo, de olharem a situação do cuidado, muito comum em famílias com alta vulnerabilidade, em que as meninas, eu estou falando de gênero, só porque até o ponto, adolescentes param de frequentar a aula, no mínimo param de ser assíduas no frequentar a aula, para cuidar dos seus irmãos menores. Tá? Isso é traço da nossa desigualdade, a forma com que, né, a alegoria do sexismo, do machismo, que faz que só com as meninas que tomem conta, e você, na prática de ensino, não percebe ou não cria instrumentos para dizer assim, olha, parte a menina não está aprendendo porque ela está tendo uma responsabilidade familiar que eu não tenho como resolver, certo? A polícia social podia tentar entender isso, mas que eu desconsidero dentro da aprendizagem. Isso não tem a ver com recorte racial, né? Isso tem a ver com... É uma outra forma maluca de pensar mérito. E ela não está performando, e eu não identifico o que tem a ver com isso. Tá? Desculpa. É só uma ilustração que eu acho que é fundamental quando a gente está pensando desafios de gênero no Brasil, e o teu é o mais importante, a coisa da pobreza menstrual, e é meio assustador como é que ele demorou tanto para virar um tema, né? Para estar em lei. Pô, o negócio está acontecendo, mas acho que está em rota. Henrique, o meu ponto, ainda bem que você fez a pergunta, na verdade, a apresentação inteira só queria provocar isso, o resto tudo é que o nosso maior problema não é que a gente saber fazer avaliação, acho que tem gente que faz mal, tal, mas aí, pô, vai melhorando as formações, a galera vai aprendendo a fazer melhor a avaliação. Também não, eu fiz uma ilustração de uma avaliação experimental, né? Mas não quer dizer que tudo é avaliação de impacto, né? Então, a gente tem um repertório grande de avaliação de processo, tem várias a gente pode fazer quase experimentos, a gente pode fazer um montão de coisas, vocês estão totalmente mergulhados nisso, mas o nosso problema maior não é a técnica e também não é as oportunidades de uso da técnica, são as consequências do uso da avaliação. Tá? Então, aí aqui a questão chave, eu falei de outra dimensão, mas quando eu estou com um problema de policy na cabeça, isso serve para vários campos, tá certo? Isso aqui não é só educação, né? É muito comum, os gestores não quererem ser avaliados, né? É um tipo de problema. Mas a gente já está falando assim, e aqueles que querem ser avaliados? Tá? É muito frequente que isso que a gente está chamando de avaliação seja entendido estritamente como uma dimensão de accountability que tem como intencionalidade a validação daquilo que eu faço. Se avaliar for só mantido nesse registro, tá? Eu estou desperdiçando quase tudo que é a potência da avaliação, mesmo quando funciona, tá certo? Porque não estou preocupado aqui em dizer, não, o cara está querendo... Não estou querendo falar de oportunismo, estou dizendo, não, mas mesmo que funcione. Mas quando eu só olho para a ideia da accountability, eu não estou gerando as consequências de aprendizado, tanto de acertos como, inclusive, de erros, se eu faço um bom sistema de avaliação, para aperfeiçoar a minha intervenção. Tá? É isso que a gente não faz. Tá? Óbvio que o mais grave é que a gente, por exemplo, não usa a avaliação para interromper programas que não funcionam. Tá? Deveria usar. O Ed, vocês estão conectados? Que para mim congelou aquaqui. Estamos conectados e te escutando, só o vídeo. Tá ótimo. Então, eu tive algum problema aqui de conexão. Então, me parece que os usos é que a gente está... É por evolução, tá? Mas nenhum de vocês, como
por favor, não desesperem, tá certo? Sigam resilientes na estratégia de formação e de avaliação. Mas o que acontece é que a gente está evoluindo nessa história, acho que evoluindo lentamente, mas o nosso maior desafio agora, para além de continuar vocês ficando mais densos tecnicamente, para fazer com que mais pessoas sejam formadas, para que a gente tenha, né, o valor da avaliação como um valor sólido para a política, é que esse passo da consequência de boas avaliações. A gente tem baixíssimo uso para isso. Tá? Contrabandeio uma coisa aqui, que às vezes a gente fala demais em avaliação e fala de menos em monitoramento. Tá? Era importante vocês serem defensores radicais de que, boa avaliação precisa de boas estruturas de monitoramento. Né? E aí o cara faz o design de uma política qualquer, não cria condições de monitorar e depois vai lá na frente dizer, esse negócio não deu para avaliar. Óbvio que não deu para avaliar, porque o cara na largada não tem jeito, isso não é mágica, tá certo? Mas tem que estar obcecado com a ideia assim, mas quais são os parâmetros, quais são os instrumentais de monitorar bem essa história? Para depois. Então, senão vocês provavelmente vão ficar sempre nessa sinuca de bico, não deu. Aí o cara, a cada 10 programas que ele cria, tá certo? Só 2 estão com condições reais de monitoramento, portanto, aqueles outros 8 ali, ele acompanha, eu estou tentando falar estrutura de monitoramento mesmo, ele acompanha, ele tem os negócios lá de... Tá, aconteceu ou não aconteceu, formou, essas coisas maravilhosas. O cara... Desculpa aqui, quantas vezes o cara... Ele formei tantas pessoas. Como é que eu sei isso? Não, porque eu ofereci um curso, apareceram 88% das coisas, então, o cara não tem nenhuma noção de efetividade, o cara aprendeu, não aprendeu, o que ele foi quantas vezes, nada, você não monitora nada, tá certo? Aí depois você viram, novamente, é só accountability para prestar contas de que eu fiz alguma coisa. Então, vocês estão num núcleo duro de uma coisa que é parte da evolução da profissionalização da gestão pública. Certo? Mas, para fazer isso, tem que ter tudo que vocês estão fazendo, mas tem que gerar gestão de consequências. Tá? Isso é o nosso maior desafio aí, que eu estou tentando aqui, para a pergunta do Henrique, usar como pretexto para vocês ficarem... Esse é o único objetivo de conversar com vocês muito aqui, estou brincando, mas assim, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai estar ajudando gestores públicos como um todo a entender qual é a força. Porque, obviamente, não é por perversão aí, tá certo? Quer dizer, deve ter uns malucos, mas tirando os malucos, tá? O cara não necessariamente ele está vendo como... quando ele está responsável, né, por teve eleição, alguém o indicou como secretário, alguém o indicou como ministro, esse secretário, esse ministro montou uma equipe, etc. Não necessariamente o cara está vendo quais são as potências, inclusive na sua vida útil de gestor, certo? Para uma boa estratégia de avaliação, porque ele não está conseguindo antecipar que isso vai calibrar com muito mais potência a eficiência, a eficácia e a efetividade daquilo que ele faz. Certo? Então, isso é fundamental de ser discutido, ou seja, ter boa gestão de consequências numa avaliação é fundamental para um gestor que quer realmente gerar resultados, que quer realmente transformar o mundo.